Em 2002, os pregões eletrônicos foram criados pelo governo na esperança de que, com eles, a corrupção nas licitações públicas seria evitada. Mas isso não aconteceu. Quadrilhas se especializaram também em fraudar esses pregões. Eles foram usados, por exemplo, em compras direcionadas e superfaturadas num programa bilionário do Ministério da Educação. A reportagem é de Giovanni Grisotti. Uma geladeira. Nas lojas, ela custa R$ 1.400. Mas o governo pagou quase 6 mil por ela. Me senti debochada. Uma furadeira industrial, R$ 40 mil, sem as brocas. Isso aqui é um esculacho. Uma caldeira de R$ 30 mil, que ninguém pediu. E ela não tem utilidade para nós. E essa afiadora de ferramentas, de 4 mil por R$ 72 mil. É uma máquina superfaturada. Tudo isso resultado de dois problemas. O total descontrole num programa bilionário de incentivo ao ensino profissionalizante e o esquema de fraudes nos pregões eletrônicos do governo federal. O programa Brasil Profissionalizado foi criado pelo Ministério da Educação em 2007 para estimular o ensino técnico no país. O objetivo era construir escolas, equipá-las e preparar os jovens para o mercado de trabalho. Mas virou mais uma prova do descaso com o dinheiro público. Aparelhos caríssimos estragando em depósitos improvisados. Máquinas que sequer os professores sabem para que servem. E equipamentos que não funcionam. Faltam peças e são de péssima qualidade. Nós carecemos de tantos recursos e o dinheiro público desperdiçado. Escola Técnica Parobé, em Porto Alegre, a maior do Rio Grande do Sul. Esse é o curso de mecânica. E essas são as máquinas utilizadas nas aulas práticas. O programa do Ministério da Educação enviou para a escola uma caldeira de vapor novinha e inútil. Custou R$ 30.880 e ela não tem utilidade para nós. Nós não temos o curso de caldeireiro aqui. Com o dinheiro dessa caldeira, avaliado em mais de R$ 30 mil, nós podemos equipar o equipamento de soldagem aqui. Curso de construção civil, uma aula de superfaturamento. Carrinhos de mão 630% mais caros. Nas ferragens de Porto Alegre, está na base de uns R$ 70, R$ 80. E esses aqui foram adquiridos por mais de R$ 700. E a qualidade? Ali tem uma prova da baixa qualidade, né? Então aqui já temos 3 rodas aqui, ou seja, 3 carrinhos inoperantes. No interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí, mais equipamentos superfaturados. Essa máquina serve para afiar ferramentas. Custou aos cofres públicos 1.100% a mais do que no mercado. É uma máquina superfaturada. Em torno de R$ 6 mil, R$ 5 mil, se consegue máquina nova, né? E para nós custou aí R$ 72 mil. A gente fez um comparativo, né? De 72 mil, na época a gente poderia ter comprado no mínimo 3 tornos convencionais, né? Vai além da ideia da má gestão. Eu acho que aqui nós temos indicativos de corrupção, sim. A escola recebeu máquinas que os próprios professores não sabem para que servem. Os professores aqui não conhecem essa máquina. Foi pedida? Nós não pedimos. Não tem nenhum manual de instrução, nada. Nenhuma máquina veio com manual de instrução. Não se sabe o que fazer. O manual de instruções chegou a Campo Herê, Santa Catarina. Só que aí os professores enfrentaram outro problema. Diretora, qual o problema encontrado com esse equipamento? Nós precisamos de uma senha e o manual de instruções e o CD está em mandarim. Manual de instruções em chinês. Ainda em Santa Catarina, na Escola Técnica da cidade de Maravilha, mais equipamentos que nunca funcionaram. Começa a balança. As pilhas nós trocamos, são pilhas novas que estão aqui e mesmo assim ela não está funcionando. Resultado, profissionais despreparados. Acho que é um desperdício, né? Porque poderia ser bem melhor aplicado para nós ter um rendimento melhor e sair bem melhor preparado para o mercado de trabalho. Essa escola em Estrela, no Rio Grande do Sul, recebeu computadores ultrapassados, que não conseguem abrir os programas que os alunos de cursos técnicos precisam usar. Eu me senti debochada. Uma escola técnica recebendo este tipo de equipamento para atendermos a formação do nosso aluno técnico,
Nós não podemos brincar de ensinar. Na escola de Cascavel, os alunos montaram um medidor de corrente caseiro. É que o do Ministério nunca funcionou. Isso daqui é uma aberração. É assustador, porque não funciona. Fica claro, explícito, que o governo procura cumprir um programa de trabalho, um programa de políticas públicas, faz de conta. Vamos gastar essas verbas, vamos e suprir essas unidades com bens e equipamentos ou serviços inadequados. Mas nem tudo que o MEC envia para as escolas técnicas é material estragado ou de baixa qualidade. As geladeiras são ótimas. O problema aqui é o preço. Esse foi o valor que foi recebido pela mercadoria de R$ 5.800, quando na realidade esse produto ficaria em torno de R$ 1.400 no máximo pelo preço do comércio. O Estado perde duas vezes, né? Em primeiro lugar, quando ele comprou um produto caro, né, para beneficiar determinados corruptos. Em segundo lugar, porque aquilo que ele comprou não era necessário. O Fantástico teve acesso a uma investigação sigilosa da Controladoria Geral da União que coloca sob suspeita as compras realizadas pelo Ministério da Educação, inclusive das geladeiras. Os auditores dizem que os 93 refrigeradores superfaturados custaram aos cofres públicos R$ 539 mil, mais de R$ 400 mil a mais do que o valor de mercado. Segundo a CGU, os valores absurdos foram planejados dentro do próprio Ministério. Antes de publicar os editais com os detalhes e preços médios dos produtos, o MEC fez uma pesquisa no mercado. Lembra a balança que não funcionava na escola de Santa Catarina? Nas lojas, ela custa cerca de R$ 30. O MEC ofereceu pagar R$ 2.980 por balança. Um sobrepreço de incríveis 9.138%. A empresa ganhadora da licitação ofereceu o equipamento por R$ 160. Ou seja, recebeu apenas 433% a mais. E as suspeitas levantadas pela CGU não terminam aí. De acordo com as investigações, os consórcios de empresas que ganharam as licitações, o LabMec e o Conlabor, tinham ligações e até os mesmos sócios. Ou seja, não ocorreu uma real competitividade. A existência desse acerto prévio entre as empresas, ou seja, do que a gente chama conluio entre as empresas, normalmente vai resultar na ocorrência do sobrepreço e do superfaturamento quando da efetiva entrega dos bens. O recurso público, principalmente a educação, tem que ser aplicado com toda a transparência. Nós vamos abrir uma sindicância para apurar todos os fatos apontados pelos relatórios. Todas essas compras do Ministério da Educação foram feitas pelos chamados pregões eletrônicos, uma modalidade de licitação que era tida como muito mais segura, praticamente imune à ação de quadrilhas. O pregão eletrônico é uma espécie de leilão ao contrário, em que os concorrentes dão lances pela internet. Tudo é feito pelo computador, e quem oferecer um bem ou serviço pelo menor preço vence a disputa. O Tribunal de Contas da União detectou suspeitas de irregularidades em 16 mil pregões eletrônicos do governo federal, totalizando 4,6 bilhões de reais em compras em 5 anos, metade delas no MEC. O TCU encontrou também fornecedores diferentes com os mesmos sócios. Se, ao longo do pregão, for verificado que a atuação das empresas com sócios em comum prejudicou a competitividade do pregão, houve uma simulação de uma delas para beneficiar a outra, essas empresas podem ser declaradas inidôneas. Esse empresário que participou de licitações fraudadas durante anos denuncia o esquema. Na realidade é tudo armado antes, né? Cada um sabe até onde tem que ir. Eles tratavam até na hora do próprio pregão, via telefone, via meios eletrônicos, quem deveria ganhar. Essa escuta, feita com autorização da Justiça, mostra os representantes das empresas Job e FA combinando dividir licitações na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. De repente a gente divide a cidade no meio, metade é tu, metade é eu. Vamos pensar alguma coisa, dá para ser. Entendeu? Eles loteavam os órgãos públicos, já determinando previamente qual seria o vencedor da licitação em cada órgão.
estadual ou municipal, e entendiam como se eles fossem mesmo os proprietários desses órgãos. Segundo a denúncia, um mesmo empresário tem diversas empresas e participa de um mesmo pregão. Não vai ter competição, porque mesmo usando laranjas, o dono é um só. Quem determina quem vai ganhar é o dono só. As laranjas são só para ter o CNPJ e o contrato social. As investigações do Ministério Público do Rio Grande do Sul mostraram justamente isso. Uma operação da Promotoria Criminal cumpriu 23 mandados de busca e prisão para desmontar uma fraude em licitações que totalizam 200 milhões de reais. Na casa do homem apontado como chefe do esquema, muito luxo, carros importados, poltrona elétrica para massagem, cristais por toda parte. Você é acusado de fraudar licitações. Eu não fraudo nada. Tudo que eu tenho é contrato de 5 anos, nunca fraudei nada. Nessa gravação, feita durante um pregão, Ronaldo combina com o empresário João Batista de Matos, da empresa Compense, os lances que cada um daria. Eu vou bem alto, pode ser? Pode ser. Acima de 20. Tá, vou a 30. Então tá. A quadrilha fraudou licitações até mesmo no Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza contratos em órgãos públicos. Em outro caso, Luciano Burcardi, da empresa FA, oferece 100 mil reais para Ronaldo deixar um pregão. Quanto tu quer? Se dá 300, me dá 100. Tá, pode ser? Então tá. Então eu tô fora. Os participantes dos pregões eletrônicos adaptaram as fraudes que ocorriam nas licitações nos modelos anteriores para o pregão eletrônico. O setor de licitações no Brasil foi sitiado. Os consórcios de empresas que venceram os pregões do Ministério da Educação, LabMec e Conlabor, disseram por nota que não têm sócios em comum, o contrário do que apurou a investigação da CGU. E que, no total, os equipamentos foram vendidos ao MEC por valores abaixo do que previa o próprio Ministério. Alegam ainda que, se as máquinas estão sem uso, é por falta de estrutura das escolas.